Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Pedir desculpas aí pelo atraso no vídeo de hoje, porque tinha muita informação, tem muita notícia aí pipocando o tempo inteiro aí durante essa sexta-feira, então a gente preferiu esperar um pouco para poder trazer aqui um noticiário completo para vocês. Então a gente vai falar um pouco aí sobre a vinda de Josh Wander aí ao Brasil, né? Ele que está no Rio de Janeiro e teve reunião importante entre o Josh e o Pedrinho aí, presidente do Clube Associativo. A gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos falar também, óbvio, né, sobre a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro com novidade, né? Não só no time, mas também na camisa, né? O Vasco vai lançar amanhã uma nova camisa número 1, né? A camisa preta do Vasco aí, em homenagem ao título brasileiro de 74 e principalmente em homenagem aí ao nosso maior ídolo, Roberto Dinamite, que amanhã estaria fazendo aniversário. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e também vamos falar muito de mercado da bola, né? Porque hoje teve muita movimentação, teve proposta milionária do Vasco aí por um volante do Atlético Paranaense, outros jogadores aí que o Vasco também começou, né, a buscar dentro dessa última semana de janela de transferências doméstica que nós teremos aí para contratar jogadores. Então, como sempre, quero convidar todos vocês que ainda não são inscritos, né, você vascaíno que ainda não segue aqui o nosso trabalho, para correr lá embaixo do vídeo tem um botão vermelho escrito inscreva-se, você clica nele, venha fazer parte aqui do maior canal de notícias do Vasco na internet, no YouTube. Então não dá esse mole, não fique por fora aí das notícias do Vascão, aqui você fica por dentro de tudo que acontece diariamente e peço também a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like, né? Deixando aquela curtida lá embaixo do nosso vídeo e lembrar também que tem, cara, coisa importante aí para vocês, cara. A nossa parceira do canal aqui, a 1xBet, tá com uma promoção super exclusiva para você vascaíno que é inscrito aqui no canal Mário Coelho Vasco. O que a 1xBet está fazendo? Ela está dando R$100, isso mesmo, R$100 de boas-vindas para quem se cadastrar usando o nosso link, que está no primeiro comentário fixado. E não para por aí, você também ganha, além dos R$100, mais 100% de bônus em qualquer valor que você depositar até R$3.000. Ou seja, se cadastrou, ganhou 100 de graça, vai fazer um depósito lá de mais R$100, você vai ganhar total de 300, parceiro. Então não dá mole, corre lá, primeiro comentário fixado, clica no link e não esquece, tem que usar o código promocional Mário Vasco, né? Essa palavrinha Mário Vasco, para você tirar proveito dessa parceria. Beleza? Então bora começar o vídeo falando aí sobre essa visita, né? Pois é, Josh Wander chegou ao Rio de Janeiro nessa sexta-feira, né? Ele que é um dos sócios fundadores lá da 777 Partners, ele que vinha muito ao Brasil ali durante aquele período, né, de compra da SAF do Vasco, estava aqui toda semana, né, falando, dando entrevista e depois sumiu, né, desapareceu, praticamente não vem mais ao Brasil, mas chegou aí nessa sexta-feira, tá com uma agenda aí com muitos compromissos aí, encontros, reuniões, e hoje ele acabou tendo uma reunião com o presidente do Clube Associativo, Pedrinho, né? A gente sabe que o ambiente entre o Clube Associativo e a 777 não é dos melhores desde que o Pedrinho assumiu, né, o comando ali da presidência, e houve essa reunião hoje ali para tentar, né, dar uma acalmada nos ânimos, né, para poder tentar ali dar uma resolvida aí em toda essa situação ali que não vinha muito bacana, né, depois das entrevistas que o Pedrinho deu aí na coletiva e também no podcast. A grande questão aí desse bate-papo parece que é a situação do aporte que vai entrar esse ano, né, o aporte de R$270 milhões que a 777 tem contratualmente que fazer nessa temporada de 2024, né? E a gente sabe que ano passado eles atrasaram no aporte de 120 milhões, segundo informações aí teriam pago esse valor de forma parcelada, ou seja, ficou um clima estranho e o Pedrinho também, né, quer saber como que esse dinheiro está sendo investido, porque dentro de campo os resultados não estão chegando, né? As contratações que o Vasco vem fazendo são muito contestáveis aí pelo torcedor, por parte aí do clube associativo, então parece que essa reunião ali foi para tentar, né, dar uma acalmada nos ânimos e para que o Josh Wander, juntamente com os outros executivos, Nicolas Maia, enfim, Johannes Spurs ali, dessem essas explicações para o presidente do clube associativo, lembrando que o clube associativo ainda detém
30% aí dos direitos da Vasco SAF. Então vamos ficar sabendo aí mais detalhes sobre tudo isso no decorrer das próximas horas. A gente obviamente vai trazer para vocês com exclusividade lá nas nossas redes sociais, lá no Twitter, lá no X, né, que é o novo nome do Twitter, lá no Instagram e também lá no TikTok. Então quem ainda não segue a gente, vou deixar o link de todas as redes sociais aqui na descrição do nosso vídeo de hoje, beleza? Bora falar agora sobre a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro, né? Tudo pronto, o Vasco fez aí um mês de preparação, fez uma nova pré-temporada, né? Obviamente que a gente não deve contar com o Dimitri Payet, que está ainda se recuperando de uma lesão no joelho. Inclusive hoje ele deu uma entrevista muito bacana, né, falando que o Vasco aí vem forte, que está muito confiante aí nesse time para o Campeonato Brasileiro, que acredita até num título de Copa do Brasil, segundo o Dimitri Payet. E o Vasco aí vem, né, para poder encarar um grande adversário, que é o Grêmio, que apesar de não estar vivendo o melhor momento na Libertadores, foi campeão gaúcho. A gente não pode esquecer disso, né? Tem um grande treinador, que é o Renato Gaúcho, tem um elenco recheado de bons atletas aí, obviamente, né? E vai ser um jogo interessante, né? O Vasco tentando se recuperar, né? Tentando recuperar a moral e a confiança com o torcedor, né? Que ficou abalada depois da eliminação do Campeonato Carioca. E o Grêmio tentando também recuperar a moral depois de 2 derrotas na Libertadores da América. A provável escalação do Vasco deve ser Léo Jardim no gol, na lateral direita PH ou o JV, João Vitor, na lateral esquerda Lucas Piton. Dupla de zaga, Léo Pelé e Medel. Meio de campo a gente deve ter Zé Gabriel, Sforza, Galdames ou Matheus Carvalho e o Adson. E lá na frente, Cleiton e Verratti, né? Ele deve jogar no esquema de 4-4-2 aí, povoando mais o meio de campo. E tem mais, né? Lembrando que além do jogo, né, que é super importante pro Vasco, né? Além do Vasco buscar essa vitória contra o Grêmio na estreia, teremos estreia da nova camisa número 1, né? Que é a camisa preta da capa, vai ser lançada nesse sábado e o Vasco vai usar ela no domingo. E também poderemos ter o lançamento do novo patrocínio master, né, do Vasco aí, que possivelmente será a Betano. E hoje a CBF anunciou que a Betano também será o patrocinador oficial do Campeonato Brasileiro, ou seja, o Vasco pode ter aí a mesma empresa, que vai ser aí a principal patrocinadora do campeonato, estampada na nossa camisa, né? Lembrando que a Betano também patrocina o Atlético Mineiro, né? Então essa especulação aí tá muito próxima de ser confirmada, provavelmente ainda nesse sábado a gente deve ter aí o Vasco aí anunciando essa parceria, como eu falei também, anunciando aí a nova camisa aí do Vasco para a temporada de 2024. Vamos falar agora sobre mercado da bola, né? Assunto importante. Hoje tivemos alguns desdobramentos referentes aí às contratações de jogadores que o Vasco ainda pode fazer. Lembrando que a janela de transferências ela se encerra daqui a 7 dias, daqui a uma semana, no dia 19 de abril, e o Vasco vai ter que correr contra o tempo, né? E hoje tivemos a informação que o Vasco formalizou a proposta aí pela contratação do volante Hugo Moura, jogador do Atlético Paranaense, jogador que começou no futebol no nosso rival, no Flamengo, depois rodou, jogou em alguns clubes aqui no Brasil, fora do Brasil, e a informação que surgiu é que o Vasco teria feito uma proposta de 12 milhões de reais aí para tirar o Hugo Moura do Furacão. Seria um pedido do nosso treinador, né, do Ramon Dias aí. Cara, eu vou falar para vocês, o Hugo Moura é um bom jogador? É um bom jogador. É melhor que o Zé Gabriel? Sim, é melhor que o Zé Gabriel. Mas eu, particularmente, não sei se é um jogador que vale 12 milhões de reais, tá? Não sei se é um jogador que tem esse cacife, né? Não sei se é um jogador que vale tanto dinheiro assim, até porque o Hugo Moura se transferiu para o Atlético Paranaense, acho que foi por 1 milhão de reais há pouco tempo atrás. Então, eu acho que o Vasco está super valorizando essa contratação, assim como fez em outros também, né? Em outros jogadores, eu acho que tem pagado muito dinheiro em jogadores de médio padrão. Enfim, minha opinião. Além do Hugo Moura, o Vasco também ontem fez sondagens pelo meia atacante Shailon, jogador do Atlético Goianiense, que fez um ótimo início de temporada, né? Tá com números muito bons, mas não é um jogador também de seleção brasileira, tá? É um jogador de médio para bom, que vive um bom momento. E também o Vasco buscou informações ali do Eric Ramírez, jogador do Red Bull Bragantino. Esse me agrada, um jogador mais jovem, um jogador que tem características ali de jogar como um segundo volante, velocidade, pegada, intensidade.
esse Eric Ramírez, titular, tá? Do Red Bull Bragantino, é um jogador que, para mim, desses nomes aí que foram cogitados até agora, desses três que eu acabei de citar, para mim é um jogador mais interessante. Mas, obviamente, vai custar mais dinheiro, né? Não sairia do Red Bull por menos de 20 milhões de reais. E hoje tivemos a informação aí que o Vasco também fez uma consulta ao Ceará pelo atacante Eric Pulga, né? Que foi o grande destaque do Ceará até agora, em 2024, né? Com gols, assistências, tanto lá no Campeonato Cearense como na Copa do Nordeste, né? Jogador interessante, atua pelos lados de campo, muita gente fala dele, que é aqui no canal, muita gente pergunta, pô, Mário, o que você acha? Que é um jogador bem interessante, veloz, agudo, chega muito bem na grande área, é o tipo de jogador que o Vasco não tem hoje no elenco, né? Seria uma boa peça para repor a saída do Gabriel Peck, pelo menos na minha opinião, mas até agora o Vasco não formalizou uma proposta, fez apenas uma sondagem, né? Fez apenas uma consulta ao Ceará para entender ali qual seriam os valores da negociação. E agora há pouco também tivemos a informação que o Vasco aí teria entrado em contato com o jogador do Santos, João Schmidt, mais um volante, né? Mais um jogador ali para o meio de campo. Então, informação que surgiu nessa tarde agora de sexta-feira, que o Vasco teria entrado em contato com o Santos para entender ali se o Santos estaria disposto a negociar esse atleta. O fato é, o Vasco tem uma semana, o Vasco tem 7 dias para contratar, para suprir as carências que nós temos no elenco para esse início de campeonato brasileiro. Lembrando que em junho teremos a janela internacional se abrindo novamente, o Vasco vai poder se movimentar, vai poder trazer mais jogadores, mas seria importante, na minha opinião, chegar aí pelo menos 3 jogadores até o final dessa janela para poder dar ao Ramon, principalmente peças ali de reposição para as posições que o Vasco ainda tem algumas lacunas nesse elenco vascaíno. Beleza, galera? Fala, Mário Coelho, fala, canal Os Vascaínos, Edu Canelas, direto do nosso Caldeirão, a barreira histórica, para falar um pouquinho de Vasco para vocês. Nosso canal já está no Rio de Janeiro para cobrir todos os eventos do Vasco nesse final de semana. Tem jogo de basquete, temos também jogo de futebol no domingo, a estreia do Campeonato Brasileiro com o Gigante da Colina em campo. Gente, o Vasco tem negociações com o volante Hugo Moura, todo mundo está sabendo, né? Mas a gente aguarda retornos. Estamos tentando apurar para saber o que está realmente acontecendo. Será que o Vasco vai contratar esse jogador ou será que o Vasco vai deixar mais um passar? Mas você, do outro lado, é a favor da contratação do Hugo Moura ou você é contra? Outra informação, a respeito de camisa. Tivemos aqui na Gigante da Colina agora há pouco e tivemos a informação de que a camisa já encontra-se na loja. Já se encontra na loja, tá lá e deve vir para a vitrine iniciar a venda assim que a capa liberar. Deve ser entre hoje e amanhã, no máximo, já teremos camisa nova nas vitrines. Gigante da Colina treinando no CT Moacir Barbosa, onde estivemos durante essa semana. Vasco da Gama treinando muito forte e se preparando com muito foco nesse jogo de domingo, que vai ser um jogo pesado. Ainda tem naming rights, Pedrinho vendendo por 300 milhões para a Crefisa, andando, acontecendo. Esperamos mais notícias boas para você aí do outro lado, aqui no Mário Coelho Vasco, no Os Vascaínos, e nos acompanhe em todas as redes. Nos acompanhe no @você no Caldeirão, principalmente, até porque Você no Caldeirão 2 está vindo para o ar. E você que quer conhecer São Januário, com tudo pago, passagem aérea, assim como o seu Valtair que está aqui, ó, conhecendo essa maravilha, ó, tá molinho para vocês, tá muito fácil. Siga o @você no Caldeirão e participe do nosso sorteio também. Ó, acompanha a cobertura, hein? Tchau!